Sejam muito bem-vindos, educadores, futuros contadores e profissionais atentos às atualizações da profissão. É uma alegria recebê-los aqui na TV CRC. Eu sou o Jefferson Paulo Martins, vice-presidente de Administração e Finanças do CRC Paraná. É uma honra mediar este encontro dedicado a repensar juntos as bases do ensino e da aprendizagem na contabilidade. O tema de hoje é fundamental para quem acredita a sala de aula pode ser um espaço de transformação real. ABC das novas DCNs da contabilidade, uma abordagem prática. Nessa conversa, vamos descomplicar as diretrizes curriculares nacionais. Mais do que isso, vamos conectar esses conceitos a ferramentas como taxonomia de Bloom e aprendizagem ativa, mostrando como elas se traduzem em sala de aula, mais dinâmicas e na formação de um profissional não apenas tecnicamente capaz, mas crítico, ético e preparado para os reais desafios do mercado. E para nos inspirar nessa reflexão, temos conosco uma profissional que é uma própria síntese de união entre a contabilidade e a pedagogia, professora Eduarda Smith Collin. Oi, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Professora Eduarda é contadora, pesquisadora e professora, com uma trajetória acadêmica sólida que inclui pós-graduações em contabilidade, psicopedagogia, com ênfase em educação especial e ensino superior, além de ser licenciada em matemática. Eduarda, é um privilégio tê-la aqui conosco para compartilhar suas experiências e insights. O palco agora é todo seu. Obrigada, professor. Obrigada, CRC, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, colegas, futuros profissionais, sobre esse assunto tão importante, já que nós estamos tendo avanços aí no processo de ensino, da contabilidade. Então, muito obrigada pelo convite, CRC, professor Jefferson, obrigada também. Posso começar, então? Okay, Vamos lá, pessoal. Pode começar. Vamos lá, então. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje, eu trouxe, o ABC, porque, apesar de ser uma abordagem nova, atualmente aqui no Brasil, sobre a temática DCNs, da contabilidade por competências, já se falava disso lá fora, há um tempo atrás, e agora nós estamos trazendo para cá. Isso, para mim, eu vejo como um grande avanço, Eu lembro que, em 2014, a IFAC já publicou alguns assuntos relacionados à questão da abordagem por competências, e na época eu pesquisava sobre o assunto, e eu tentava converter aquele currículo anterior, trazendo essa abordagem, esse link, esse possível link que a gente poderia fazer com a abordagem por competências. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa mudança. Mas eu sei que, como todas as mudanças, elas trazem alguns desafios, adjacentes ao processo de mudança. Então, eu quero trazer um pouquinho de uma abordagem mais prática para a gente poder refletir, raciocinar, trazer algumas reflexões sobre o assunto. Começando, então, sobre o que nós vamos abordar nessa fala, que vai ser a aprendizagem ativa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de ensino com a aprendizagem ativa, que a gente sabe que, aliado à estratégia da abordagem por competência, com uma estratégia de ensino bem elencada, nós conseguimos, trabalhar de uma forma mais apta para formar esses profissionais, esses contadores do futuro. Aí eu trago um pouquinho a taxonomia de Bloom, porque ela vai estruturar um pouquinho para nós a questão da formação, dos objetivos de formação, das métricas de avaliação, que a gente chama dos componentes curriculares dessas novas DCNs. Elas podem apoiar isso, não como regra, mas elas podem apoiar o professor no processo da criação do plano de ensino, e a parte das competências em ação. Então, vou trazer uma reflexão sobre a questão das novas diretrizes, tratando a questão das competências aplicadas ao plano de ensino, matriz curricular. Espero que vocês gostem, dessa jornada que passaremos juntos aqui. Ao final, eu deixo meu contato e fico à disposição do CRC também para tirar as dúvidas. Vamos seguindo, então? Vamos falar um pouquinho sobre a letra A, aprendizagem ativa e competências. Então, o que é aprendizagem ativa, A aprendizagem ativa, ela muda um pouquinho do que nós estávamos habituados no contexto da aprendizagem tradicional. Se a gente for avaliar a pedagogia antiga lá, Ratio Studium,
que formava para atingir objetivos específicos, né? Inclusive, a formação por competências, ela tem algumas linhas teóricas que criticam um pouquinho em função da formação mercadológica, né? Mas nós sabemos que para a nossa profissão contábil, se nós não formarmos essa pessoa crítica, reflexiva, mas que ao mesmo tempo consiga pegar o conhecimento do que ele obteve em sala de aula e aplicar no seu dia a dia, nós temos uma formação distante do que o mercado está exigindo, que é o que nós estamos, de certa forma, nós vimos, né, por um determinado tempo, até essas mudanças que nós estamos vivenciando recentemente. Então, é muito legal porque a metodologia ativa, ela tem que pensar assim, não é o professor o centro do processo, ele não é o detentor do saber, ele passa a ser um mediador de tudo isso, né? Ele vai direcionar essa troca de conhecimentos. A colaboração, ela é voltada a solucionar problemas que muitas vezes são reais, né? É uma construção coletiva de saberes. Eu vou discutir com os meus colegas sobre o assunto, eu vou tentar chegar na solução daquele problema, mas eu vou ter o apoio da base ali, que é o professor que vai direcionar tudo isso. Então, o professor passa a ser mais um líder do que um detentor de saber, né? Uma curiosidade que eu sempre gosto de comentar, eu costumo falar que na aprendizagem ativa e por competências, eu gosto de usar o termo estudante, né? Porque ele estuda, ele se empenha, ele faz a parte dele, né? E o aluno, ele vem daquele conceito de iluminado, né? Que era da abordagem antiga. Mas, é claro, essa questão de detalhes, né? Detalhes que a gente chama pedagógicos, né? Sobre o assunto. E aqui é muito legal porque o estudante, ele é protagonista do aprendizado, mas ao mesmo tempo ele precisa de direcionamento. E nós também passamos por uma situação em que muitas vezes esse estudante ele não chega para atuar, né, como ser protagonista, porque ele está tão habituado a anotar, escrever, a esperar o que o professor está falando, que nós também temos essa dificuldade, essa resistência. Não vamos colocar só lencinho aqui, só florzinha para falar, não, né? Esse estudante, ele chega muitas vezes querendo a aula em que o professor é o detentor do saber e ele vai receber, ele vai ser receptivo dessa informação, né? Então, nós temos aí esse desafio, que é o estudante que ele não chega apto a ser proativo e a assumir o seu papel de protagonista, e professores, muitas vezes, que não têm o preparo, vou dizer assim, porque ele não recebeu uma formação, porque ele não teve orientação sobre como atuar com esses estudantes, ou nessa nova abordagem da metodologia ativa, por competências, né? Então, como fazer aquele professor de 30 anos de profissão se adaptar a toda essa mudança, né? Não é um processo fácil, então, sabemos que nós temos desafios aí que são grandes em todo o processo. Mas a partir dessa base, né, que nós sabemos os desafios, entendendo um pouquinho desses conceitos, nós vamos conseguindo ajustar as ideias para que a gente possa criar um fluxo de ação dessas pessoas, né, e também alinhar a atuação do professor, do estudante. O professor precisa receber essa formação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas a aprendizagem ativa é o estudante como centro do processo. Inclusive as DCNs, eu achei de uma riqueza muito legal, muito grande, trouxe alguns exemplos de metodologias que podem ser atreladas a essa abordagem por competências, algumas metodologias ativas, né? Isso foi muito legal quando eu abri lá, porque ele já dá um direcionamento. Essas DCNs, pessoal, é aquela comentada pelo CFC, então fica, né, joga no Google ali, vocês conseguem ter acesso a isso. Foi de um cuidado muito grande que foi feito, né, toda essa explicação. Então, acessem esse material, consumam. Eu trouxe algumas coisas além dele, até complementando algumas discussões, né, para que a gente possa refletir e pensar na parte prática disso. Mas quando eu abri lá e vi algumas abordagens ativas, eu fiquei feliz, porque já direcionou, de certa forma, os professores sobre como atuar com essa nova abordagem por competências, né? Porque se eu tenho que desenvolver uma determinada habilidade ou competência naquele estudante, eu preciso ter uma estratégia de ensino. Essa é a primeira base. Ela não vai ser, eu falo e você anota, né? Não vai ser uma coisa dessa formação técnica, essa formação técnica não, essa formação tradicional, que a gente chama, não técnica. A técnica precisa, né? Nós precisamos da técnica. Então, quando fala do uso da arte, nós falamos, por exemplo, de abordagens como storytelling, dramatização, roleplay, filmes. Basicamente, pessoal, é contar uma historinha, né? Um exemplo do storytelling eu apliquei esses tempos, não muito tempo atrás, né?
eu leciono a disciplina tributária, né? É uma das que eu leciono, e eu trouxe o exemplo da Ana, que tinha uma padaria, e aí a gente começa a dar vida para aquele personagem, né? E ela encontrou o contador, porque ela precisava fazer uma abertura de uma filial, então você começa a incluir histórias dentro do processo. A dramatização está mais ligada ao processo de teatrinho, o filme também pode ser gravado, depois apresentado. Então, é muito legal essas abordagens, porque a gente coloca o estudante para pensar nesse roteiro, para atuar em como fazer. E agora com as mídias sociais, então, né, acaba incentivando um pouco eles, motivando intrinsecamente a entregar aquele pedido, aquela entrega da disciplina em função disso. Aí nós temos abordagens de problematização, como Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, método do caso. A PBL, eu vou falar um pouquinho mais detalhado com vocês, porque eu penso que ela é uma metodologia muito prática de ser aplicada, tá? Ela não é difícil, então eu trouxe um tópico especial para ela, até para apoiá-los nesse processo, porque eu sei, professores, da dificuldade que é nós chegarmos em sala, termos que aplicar, né, às vezes uma metodologia ativa, nós temos essa vontade de aplicar, mas não temos meio de como executar isso na prática, tá? Então, a PBL eu vou falar um pouquinho separado, mas é uma abordagem de problematização. O método do caso, ele traz o estudo de caso como base, e aí você coloca o aluno como protagonista, eles vão resolver aquele problema, entregar um relatório no final, também dá para fazer com atividades em equipe. Temos GV e GO, né, em que um grupo verbaliza, o outro observa, depois o outro observa e verbaliza, eles aumentam a criticidade, podem analisar o que o colega está falando, né? Painel integrado, debates. Então, são abordagens que possibilitam o desenvolvimento de competências, habilidades, a gente chama de soft skills, hard skills, human skills, né? Que está dentro desse contexto da abordagem por competências. Eu preciso, basicamente, ensinar o meu estudante a fazer, a ser, né? E a partir disso, a estratégia de ensino tem que estar atrelada ao que eu busco ensinar nesse processo. E aí eu trago para vocês colocarem nos radares, né, outras abordagens que não cita lá, como, por exemplo, a problematização, dentro da problematização, aliás, né, dentro do processo de problematização tem a PBL, que eu citei ali, e o método do caso, nós podemos ter a TBL, né? Eu até coloquei ali uns artigos que eu escrevi, junto com o meu orientador do mestrado, na época, e mais alguns colegas, em que nós aplicamos a TBL no ensino da contabilidade, né? Então, tem alguns insights, algumas coisas que podem auxiliar vocês, ainda com a abordagem antiga, né, das DCNs antigas, mas ainda traz para nós uma vertente sobre isso. E eu também devo falar para vocês sobre a questão da abordagem ativa, a instrução entre pares, né, peer instruction. Eu tive o ano passado, eu fiz um processo de formação em Harvard sobre o assunto, e eu tive uma aula com o Eric Mazur, professor Eric Mazur, tive algumas aulas sobre a instrução entre pares, né, sobre esse tema. E ele é muito interessante, e eu devo trazer ele nesse processo que nós estamos fazendo aqui, nesta abordagem, né, prática, porque ela é prática, já que nós sabemos que um dos desafios é esse professor habituado a abordagens mais antigas, em que eu falo e o estudante escuta, né? Então, ele acaba sendo fácil de aplicação. Claro que dentro de um contexto de um currículo por competências, eu quero sair ao final aqui com vocês, que vocês tenham essa base de como montar esse plano de ensino para poder direcionar essa formação, né? Mas a instrução entre pares, ela é uma formação interessante. Deixei um artigo de um colega ali para vocês darem uma olhada, muito bom esse artigo, em que eu lanço um problema-chave, que pode ser um problema real, o professor dá uma base explicativa, lançando esse problema, talvez abordando alguma teoria. Eu falo que é a pílula do conhecimento, sabe aquela basezinha do conhecimento que eu dou para o meu estudante para que ele consiga resolver aquele problema? Então, eu dou essa base de 10, 15 minutos, e aí eles discutem eles vão ter o feedback, vão ter a pergunta, vão ter a resposta, né? E o feedback básico. Então, é como se eu fosse fazer uma gamificação. O estudante responde a pergunta e já tem a resposta certa. A partir da resposta certa, eles discutem em equipe quem acertou, quem errou, e por que acertou, por que errou. E esse processo do aprender explicando é que agrega conhecimento. Então, se a gente for ver a neuroplasticidade do nosso cérebro no processo de ensino, existem alguns estudos que mostram
que nós aprendemos muito mais ensinando outras pessoas. Então, por isso que a instrução entre pares acaba sendo uma abordagem bem interessante, em que o professor que é habituado a utilizar a aula expositiva, ele consegue fazer um pouquinho dessa aula, lançar a pergunta-chave, que dê o feedback imediato, e aí para os estudantes discutirem, fazer essa troca entre pares, e ao final ele fecha o conteúdo, para que evite mal entendido, né? Fecha o conteúdo explicando novamente com a sua aula expositiva, dialogada, para fechar o conteúdo. Claro que basicamente, né? Eu estou fazendo uma adaptação aqui, pessoal, pensando nesse professor que tem dificuldade em aplicar metodologias ativas. Então, se ele conseguir fazer esse processo, nós já estamos falando de um avanço legal, né? Mas é claro que eu também não quero colocar panos quentes aqui, porque nós temos que pensar que esse professor tem que ser capacitado. Eu não posso jogar ele em alto mar sem um colete salva-vidas. Nós sabemos que estão chegando, né, as novas SCNs aí a partir do ano que vem, e automaticamente vai ser cobrado tudo isso desses professores. A gente sabe que é um desafio a ser enfrentado. Mas eu quero, assim, trazer uma forma que a gente consegue já ir trabalhando a neuroplasticidade nossa na aprendizagem para trabalhar a abordagem por competências. Daí eu trouxe essa explicação básica da instrução entre pares. Um outro ponto legal, que eu faço desde 2018, eu deixei para vocês ali o link, tem inclusive um dos jogos que eu criei naquele aplicativo Learning Apps, que é um aplicativo gratuito, vocês podem fazer doações voluntárias nele, né? Ele é muito legal. Eu consigo montar nele jogos da memória, eu consigo montar neles processo de show do milhão, eu consigo montar neles procure e encontre algumas bases que você, por exemplo, eu quero dar um conceito de custo direto e indireto. Aí eu jogo lá, mão de obra de pessoal, o que é? O aluno vai classificar dentro desse joguinho de quebra-cabeça, né? Então, o Learning Apps é uma ferramenta muito legal, tem corrida de cavalos também, em que eu consigo trabalhar a gamificação dentro do processo com conceitos básicos, tá? Essa é uma abordagem que eu uso de montar tabuleiros de jogos, de jogo da memória físico também, eu tenho diversos jogos montados para a disciplina societária, custos e tributária, que são as áreas que eu atuo, né, as disciplinas que eu leciono geralmente. Então, eu não tenho aqui o exemplo, mas logo eu publicarei os trabalhos e a gente vai conseguir ter esses acessos sobre o assunto. Mas as atividades lúdicas, pessoal, elas têm que estar no radar de vocês, porque nós temos que partir da seguinte premissa. Quando nós somos crianças, nós aprendemos brincando, nós aprendemos fazendo coisas legais. Por que nós, quando ficamos adultos, temos que somente replicar o ambiente de trabalho dentro da sala de aula? Ah, mas é porque eu vou viver lá fora isso. Sim, você vai viver lá fora. Mas, quando eu trago a ludicidade, eu resgato aquela criança interior para a minha sala de aula, que vai atrelar aquele conhecimento a uma emoção e automaticamente vai linkar aquele conhecimento com a sua prática futura. Tá? Então, assim, eu teria que explicar para vocês um pouquinho sobre a questão do processo do conhecimento. Mas, quando a gente associa emoções, nós conseguimos intensificar o conhecimento. E essa abordagem lúdica, ela traz essa ligação emocional da infância, e isso intensifica a aprendizagem. Então, eu tenho tido bons retornos de conceito de aprendizagem com os estudantes, também eles gostam nas atividades lúdicas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a PBL, como que funciona e um pouquinho das minhas vivências, né, na prática com a PBL. A PBL é uma ferramenta que eu aplico já há bastante tempo, acho que há uns 8 anos, e ela é uma metodologia que é legal, porque se eu tiver agora no componente curricular da nova diretriz, né, um laboratório de práticas tributárias, por exemplo, eu consigo fazer um link com empresas da região para trazer problemas, né, reais para a sala de aula, para que eu possa entregar uma solução ao final, né? Então, por exemplo, a aprendizagem baseada por problemas, pensando numa abordagem de gestão e prática tributária, ou de prática tributária, ou de tributação, enfim, não sei como que é o nome das disciplinas que vocês vão trabalhar aí, né? Mas pensando na tributária, nós podemos pensar assim, eu vou fazer uma ligação com a associação comercial da região, e nós vamos fazer um trabalho com eles, e eles vão mandar questões das empresas. Pode ser microempresa, pode ser MEI. Geralmente eu trabalhava com o Simples, tá? Simples Nacional ou lucro presumido, os regimes tributários.
E aí, ao final, nós entregávamos um planejamento tributário para essas empresas, né? Então, nós chamávamos eles na universidade, nós trabalhávamos isso em sala de aula. Então, vejam, é a realidade de fora do mercado, dentro da sala de aula, com um software contábil, em que nós fazíamos a contabilidade disso dentro de um software, fechávamos, né, esse planejamento tributário, lançávamos informações, fazíamos as análises, fechávamos isso, para que nós pudéssemos avaliar dentro do contexto do que seria melhor para aquela empresa. E é muito interessante que nós abordamos isso em diversas disciplinas que eu tive com os estudantes, e me lembra muito uma questão que aconteceu com uma construtora, em que ela estava no Simples e constatou-se que era melhor ela aderir à desoneração da folha na época que ela não tinha. Então, é muito legal que a gente consegue trabalhar também questões de benefícios fiscais que possa ter para aquele ramo de atividade, né? E dessa turma específica que eu estou comentando para vocês, eu orientei, se eu não estou enganada, 5 TCCs. Dos 5, 4 estudantes foram para a área tributária, que a gente sabe que é uma área difícil, né? Que nem todos querem seguir. Então, é sinal do quê? Não que eu fiz milagre, mas que a metodologia funciona, né? A PBL, ela é uma base boa para que eu possa trabalhar problemas reais. Então, eu consigo desenvolver habilidades de comunicação, apresentação, análise crítica, eu consigo desenvolver habilidade de pesquisa, escrita textual, né? Discussão. Eles formam grupos... trabalhado em equipe. E aí é outro problema, né? Como que nós vamos avaliar as equipes? Como que nós vamos avaliar individualmente, né? Eu trabalhava com o diário. Então, todas as aulas, eu circulava nas salas, tirando as dúvidas, direcionando as equipes e anotando se eu percebesse que alguém não estava atuando ou discutindo sobre o assunto, ou só no celular. E também por meio da avaliação entre pares. Então, como que eu minimizei isso? Avaliação entre pares. Eu criei uma avaliação em que os próprios colegas avaliam os próprios colegas. Ah, mas eles vão se autoavaliar como todo mundo bom, como todo mundo que fez, que participou. Nem sempre, tá? Eu tive bons retornos da avaliação entre pares, principalmente porque envolve a elaboração de um relatório no final, que eles vão entregar para aquele empresário. Veja a responsabilidade. Então, eles não querem que aquela pessoa que não fez nada ganhe o mérito de algo tão difícil que eles estão fazendo, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil fazer um planejamento tributário. Eles faziam do simples, né, que era na época o que eles já tinham, eles aprendiam, então eles replicavam o simples, aí faziam o presumido e simulavam o real, os 3 regimes tributários, para mostrar para aquele empresário, né, qual que seria a melhor abordagem para ele. E também possíveis benefícios fiscais, como o caso dessa construtora, que tinha direito à desoneração da folha na época e não fazia uso desse benefício. Então, eles não querem, então eles acabam sempre dedurando aquela pessoa que não executa ou não trabalha em equipe como deveria. Então, eu tenho tido bons retornos com o uso da avaliação entre pares atrelada à PBL, tá? Aqui eu desenvolvi uma etapa de aprendizagem que ajuda a compreender um pouquinho melhor tudo isso, tá? Então, quais são as etapas da PBL? Levantamento de problemas reais com empresas parceiras, né? Então, eu tenho um escritório júnior, eu tenho um laboratório de gestão, eu tenho um laboratório de práticas tributárias. Eu levanto com a associação comercial ou com as próprias empresas que vão até a universidade buscar alguma solução. Quais são os processos cognitivos que eu consigo trabalhar no levantamento de problemas? Eu consigo desenvolver a parte de observação, identificação, compreensão, análise. Por quê? Porque as equipes, cada pessoa desenvolve um problema a partir daquele case daquela empresa. E aí é feito o leilão dos problemas. Então, eles têm que defender aquela ideia. Eles têm que mostrar por que é importante responder aquela pergunta, né? E aí, no leilão, eu consigo argumentar, avaliar, decidir, eles justificam escolhas, né? É uma discussão legal, votação, né? Tomada de decisão, né? Aí eu escolho os cargos. Então, levantei os problemas, mostrei o case para a turma, eles criaram os problemas, fizemos um leilão de problemas, e agora a próxima etapa é a escolha dos cargos. Então, quem é o líder? Quem é o secretário relator? Quem são os consultores assistentes? Né? Eu desenvolvi alguns cargos específicos na minha abordagem, mas eu trouxe uma abordagem aqui da Leal e Casanova, do livro, né? Que pode ajudar vocês também nesse processo. Mas vejam que eu consigo desenvolver
a parte técnica, governança, controle interno, legislação tributária, tecnologia de informação. Eu consigo desenvolver raciocínio lógico, analítico, escutativa, consigo desenvolver organização, consigo desenvolver liderança, consigo desenvolver a partir da parte de pesquisa, né, do levantamento bibliográfico, a pesquisa em si, análise de dados, fundamentação teórica. Então, as etapas da PBL, ela possibilita isso. Daí a gente faz uma parte de elaboração em sistema operacional, né, se for o caso de alguma análise específica voltada à contabilidade, alguma auditoria, como a gente já fez auditoria também, né, a gente já fez auditoria das contas, mas, caso não seja o caso de aplicar em sistema operacional, então desenvolver uma planilha de Excel que possa fazer esses cálculos. Daí eu ensino eles o processo da aplicação da legislação propriamente dita, como que eu uso o sistema informatizado para esse processo, como que eu integro todos esses conhecimentos para falar com o empresário o direcionamento que tem que ser dado, né? Claro que nós sempre falamos que nós não resolvemos o problema, nós direcionamos qual que é a solução e ele vai tomar a decisão, né? Aí o estudante vai conferir cálculos, vai verificar possíveis soluções, então ele vai desenvolver a capacidade de correção, cálculos financeiros, cenários, né? Vai conseguir trabalhar com valores éticos também. Será que eu estou dentro do que a legislação determina para elisão fiscal legal, né? Então, eu sempre trago isso para a reflexão deles, porque por mais que se tenha uma cultura que a gente sabe que muitas vezes existe da evasão fiscal, né? É explicar para eles como que eu vou trabalhar a elisão, que é a economia legal dos impostos, como é possível isso dentro da legislação, né? Aí eles vão organizar esse relatório, eu dou uma base para eles, tá? Então, eu sempre forneço ali uma base do relatório, do que eles têm que apresentar como básico, então, com um referencial teórico básico. Aí, depois tem a metodologia que eles usaram, passo a passo, eu falo que a metodologia é a receita do bolo. Fala para o empresário como que você fez o que você fez para chegar naquela conclusão. É como se fosse a rota, né? A jornada que foi trilhada para aquilo ali. E, ao final, conclua com as suas palavras. É hora de você brilhar vocês brilharem acerca do assunto, né? E aí, ao final, a gente fazia um café, chamava os empresários e fazia as apresentações e entregava oficialmente esse relatório. Pessoal, é muito legal de ver que quando a gente trabalha com essa abordagem, os estudantes, eles pegam para eles a responsabilidade. Claro que a gente tem que direcionar e jogar para eles executarem. Nem tudo são flores, né? Eu brincava o seguinte, né, na sala de aula, o homem nasce puro, o trabalho em equipe que corrompe, né? Porque daí as equipes quebravam o pau, brigavam entre elas, né? Alguns membros das equipes queriam trocar de equipe. E outro ponto bem importante nisso aqui, né? Eu nunca interferi em formação de equipe. Quando eu era uma professora mais inexperiente, em 2016, 2015, por ali, que foi as primeiras metodologias ativas que eu apliquei, primeiras PBLs que eu apliquei, eu formava equipes heterogêneas, achando que estava fazendo uma grande coisa, né? É pior. Então, eu recomendo que vocês deixem que eles formem as equipes, tá? E eles distribuam esses cargos, mas que você tenha ciência de quem é o líder, quem é o secretário, para que você possa cobrar também essas pessoas dentro do seu papel na equipe, tá? Então, só retomando, quais são as etapas da PBL? Levantar problemas reais, efetuar leilão dos problemas. Aí os estudantes dividem as equipes, definem os cargos. Nós vamos começar daí a elaboração do relatório, em que eu vou levantar a base teórica, fazer pesquisa em legislação sobre o assunto para resolver aquele problema-chave, que geralmente é em forma de pergunta, tá? Como eu posso ajustar o enquadramento tributário da empresa XYZ, ou por quê, né? Então, sempre tem que responder uma pergunta-chave. Fiz o levantamento bibliográfico. Se for preciso, eu vou para o sistema operacional para lançar dados, lançar notas, lançar informações. Confiro cálculos, verifico possíveis soluções, faço a auditoria daquelas informações e nós vamos trabalhando tudo isso em sala, né? Não que eu vou dar uma aula sobre, mas eu vou direcionando alguns pontos-chave para direcionar as equipes sobre o que elas precisam fazer nessa etapa, né? E aí eles fazem a elaboração do relatório com as soluções práticas para a empresa e depois a apresentação final e entrega efetiva, tá? Então, tá aqui um passo a passo, acho que pode contribuir para vocês nesse processo de aplicação da PBL.
assim, se preparem para os desafios entre as equipes, né? Porque, como eu falei para vocês, os estudantes, eles alguns são mais desafiadores do que outros, mas se eles estão entre o grupinho deles, geralmente tem dado certo, tá? Equipes que eles escolhem. Então, quais são os cargos que os nossos amigos lá, Leal, Miranda, Casanova, eles sugerem para nós nessa obra da Revolução na Sala de Aula, né? Secretário relator, presidente, contadores responsáveis, docentes, tutor, né? Eu sempre costumo usar colocar os contadores responsáveis, talvez às vezes colocar algum consultor, que é um vice-líder. Então, vocês podem ajustar os cargos de acordo com o que vocês querem desenvolver nesses estudantes também. Ah, mas eu não vou estar fazendo distinção do presidente para o secretário? Não, não vai. Por quê? Porque, de certa forma, todos eles vão ter que discutir. É como se fosse numa empresa. Vamos pensar em mentalidade ágil, que é uma outra coisa que tem que ficar no nosso radar. Nós trabalhamos com squads de trabalho, em que pessoas com diversos conhecimentos formam uma equipe. Então, ali, nessa equipe, o intuito é que, com a distribuição dos cargos, cada um desenvolva aquilo que não tem, mas muito mais possa apresentar e dar de forma bem nítida, né, que consiga brilhar na área que ele tem em base. Por exemplo, eu tenho um estudante que ele não gosta de falar em público, mas ele é ótimo analítico, ele é ótimo para lidar com o TI, com a parte do sistema. Então, o que vai acontecer? No dia da apresentação, ele vai estar lá e nós vamos estimular ele a fazer a apresentação. Mas ele vai ficar atuando nos bastidores, ele vai mostrar o que tem de melhor nele e desenvolvendo, ao mesmo tempo, competências que ele não tenha tanto domínio, né? Então, eu acho que é muito mais essa empatia com o estudante, não um negócio forçado, mas aproveitar dele o que ele tem de melhor, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo e anotando no diário do professor, né? Como que está esse andamento do estudante nesse processo do que você identificou, que seja mais apto para desenvolver ou que seja necessário desenvolver. Ah, mas são muitos estudantes. Pessoal, eu sei que não é fácil, tá? Eu já apliquei PBL com turmas de 110 alunos. Eu sei a dificuldade que é. Aplicar com turmas menores é um céu. Com turmas de 110, vocês precisam ter um tutor base para dar um apoio para vocês. Na época, eu tinha um tutor e que tornava possível o andamento do processo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas o mais interessante é que a gente acaba sempre identificando aquele estudante que se destaca por bem, vocês sabem, porque vocês são professores, vocês sabem disso, né? Aqueles que se destacam pelas suas qualidades, aqueles que se destacam porque querem atenção em algum ponto. Então, a gente consegue dar uma atenção direcionada nessas pessoas também. Não vai ser 100%, a gente sabe disso, mas alguma coisinha nós vamos conseguir desenvolver nesse estudante que ele não tenha, aproveitando o que ele tem de melhor. Em suma, aprendizagem ativa para fechar a letra A. Estudante protagonista, ele é responsável pelo seu aprendizado, ele é desafiado, ele pensa em como ele aprende com os outros, ele constrói, ele tem um contexto para aprender, não adianta só jogar a metodologia ativa ao professor numa sala colorida que não vai adiantar, eu tenho que ter um contexto de aprendizagem, eu tenho que ter uma base de aprendizagem, e ele aprende pela ação, fazendo, ensinando, apresentando, discutindo, agindo, tá? E aí, nós temos, pensando agora, falei um pouquinho sobre metodologias ativas, agora eu preciso pensar em como que eu vou documentar esse processo para que eu consiga ter um direcionamento em sala de aula. Porque a gente sabe, pessoal, que muitas vezes eu já fiz alguns planos de ensino que a gente segue, né, na medida do possível, mas a gente sabe que é dinâmico o processo. Então, não adianta eu achar que eu vou chegar às letras Z no final do semestre com toda a profundidade que eu abordei a A, ou a C, ou a D. Talvez eu vou até passar por aquele conteúdo como exige a matriz curricular, mas eu não vou conseguir aprofundar como deveria naquele determinado tema, porque é dinâmico o processo. Os estudantes, eles direcionam, de certa forma, a nossa ação. Se a gente na aprendizagem ativa, é muito assim também, tá? Por competências também. Porque não adianta mais eu achar que eu vou colocar e vai ser ponto final. A gente sabe que a geração de agora nem trabalha desse jeito, né? Então, quando eu falo de como pensar em documentar isso para me direcionar, para eu criar uma abordagem na minha cabeça de como fazer esse processo, eu preciso trazer a taxonomia de Bloom, porque ela facilita
o como eu vou trabalhar os processos dos verbos ou das ações que eu vou desenvolver, das competências que eu vou desenvolver. Quais ações o meu estudante vai ter para desenvolver aquela competência. Então, estamos falando de Bloom. E quando nós falamos do currículo por competências, nós estamos falando de objetivos de aprendizagem. Então, o que eu quero que o meu estudante alcance, o que eu quero que ele tenha, a que fim eu quero que ele chegue com aquele conhecimento. Qual competência ele tem que desenvolver? Uma competência técnica, uma competência humana, uma competência, uma habilidade, né? Então, eu preciso ter isso direcionado para que eu possa, na minha cabeça, entender onde eu quero chegar, que é o objetivo, para direcionar esse caminho. Então, pensei que o objetivo é lá o fim da estrada, a linha de chegada. Como que eu vou chegar nesse objetivo? E Bloom nos ajuda nesse processo. Então, Bloom, a taxonomia de Bloom, ela foi criada para auxiliar o processo de planejamento. E é muito falado, né? Eu sei que em todos os níveis de aprendizagem, já dei aula em ensino médio também, já sei que de certa forma é abordado, né? Até digo para vocês que às vezes tem um pouquinho de dificuldade dessa aplicação, por não compreender esse domínio cognitivo, mas eu trouxe de uma forma bem simples para que vocês possam tirar daqui e levar para a matriz curricular, para o plano de ensino de vocês, tá? Então, assim, a ideia é que se eu vou desenvolver uma habilidade cognitiva superior, o fazer, o criar, o construir, eu tenho que primeiro entender, lembrar e assim por diante. Então, ele vai desenvolvendo competências cognitivas até chegar no meu objetivo master, né? Qual que é o objetivo master da sua disciplina? Ou da sua aula? Às vezes dá para planejar por aula também, né? Mas eu estou planejando por disciplina. Então, qual que é o objetivo master da minha disciplina? E qual é o caminho que eu vou seguir para chegar nesse objetivo master, tá? E é muito legal porque eu consigo seguir a base avaliativa para isso. Um ponto legal que eu tenho que trazer para vocês também é que nessa abordagem por competências é legal a gente abordar a questão do mapa de voo do estudante, aonde ele tem que chegar, o que ele tem que entregar, qual é o papel dele no processo. A gente chamava de contrato didático há um tempo atrás, mas eu tenho adotado a formação, o nome de mapa de voo e tem funcionado, em que eu entrego para o meu estudante as métricas de avaliação dele. Ele sabe que ele vai ser avaliado nisso e que ele tem que entregar isso. Então, se ele não entregar, não deixa subjetivo o processo. Mas eu estou colocando em caixinhas. Pessoal, é muito bom quando a gente consegue avaliar no contexto do todo, porque eu vou mostrar para vocês que a gente vai aprender saber fazer, saber ser. E vocês vão conseguir, por meio das métricas do Bloom, desenvolver essa abordagem, tá? Vou seguir um pouquinho, que o nosso tempo tá correndo. Então, vamos lá. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar é um mundo ideal da taxonomia de Bloom. Então, eu começo do mais baixo e vou para o mais superior, tá? Sempre o objetivo é que na minha disciplina, se for uma disciplina, por exemplo, prática de tributária, que eles consigam pelo menos avaliar, pelo menos avaliar na parte de tributária, né? Que eu feche a disciplina com eles avaliando o contexto da empresa. Ou criando uma forma de avaliar a abordagem do melhor regime tributário ou do imposto XYZ, né? Então, eu tenho que pensar no objetivo da disciplina, pensar ela de trás para frente, a linha de chegada, depois a partida e os passos para onde eu vou chegar. Aqui, pessoal, eu deixei um quadro para que vocês possam usar como base na montagem do plano de ensino. Então, se eu vou lembrar, eu tenho que só lembrar informações e termos, conceitos. Então, qual que é o conceito da sigla ICMS? Qual que é o conceito da contabilidade tributária? O que faz o STN? Né? Então, são bases do que eles precisam lembrar. Compreender é compreender fatos ou ideias. Ele vai conseguir exemplificar. O regime tributário simples nacional é usado em empresas com faturamento. E aí, vou conseguir classificar e exemplificar isso. Aplicar é quando eu pego aquele conhecimento que eu tive, por exemplo, do Simples Nacional, né? Mas eu preciso avaliar se o ISSQN, do percentual do ISSQN do Simples está sendo recolhido corretamente porque tem um benefício fiscal para construção civil. Então, isso seria aplicar. O analisar é estruturar isso. Então, ele não está sendo usado o benefício fiscal. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Aí entra na análise. A avaliação
é quando eu defendo a ideia de que ele precisa usar o benefício fiscal por causa disso, disso e disso, eu consigo fazer os cálculos para mostrar o porquê disso. E o criar é quando eu consigo fechar uma análise em que o estudante, ele conseguiu entender o regime do Simples, compreender o regime da construtora, fechar a análise do Simples, identificar o problema do ISS-QN e, ao mesmo tempo, dizer para ele, você pode agora fazer um processo de recuperação tributária do ISS que você recolheu a superior. Então, esse seria o suprassumo, né? É o objetivo que nós queremos ter com o final da disciplina, por exemplo. Quando eu falo, então, da letra B, eu posso usar Bloom como base no processo de criação dos objetivos e dos resultados de aprendizagem, que a gente chama que são as métricas de aprendizagem, tá? Para os componentes curriculares. Então, vamos tornar um pouquinho mais clara essa minha fala? Vamos para a letra C. Competências em ação. Então, o que nós estamos falando? Quando eu falo da resolução 1, de 27 de março de 2024, nós estamos falando que em 2026, eu já tenho que estar com a minha estrutura curricular voltada à relação teoria e prática, e eu já tenho que pensar nesse estudante com uma formação pautada em valores ambientais, ESG, tecnologias, comunicação, liderança, inteligência emocional, e assim por diante. E, além disso, aprendizagem interdisciplinar e transdisciplinar, que é mais um desafio para o professor no planejamento da sua aula. Primeiro, eu vou trazer só um contexto básico aqui do que é a inter- e transdisciplinaridade, tá, pessoal? Isso vai ajudar vocês no processo de formação do plano de ensino da estrutura curricular de vocês. Quando eu falo interdisciplinar, eu estou complementando áreas específicas do conhecimento. Então, por exemplo, eu estou trabalhando planejamento tributário. Eu vou articular contabilidade tributária, custos, direito tributário, precificação e regimes tributários. Isso é interdisciplinaridade. Quando eu falo de transdisciplinaridade, nossa, é difícil falar essa palavra, hein? Eu falo da integração entre a contabilidade, a ciência de dados, a IA, considerando aspectos éticos, legais, do ESG, da governança, do ambiental, da governança da empresa. Isso é trans. Eu consigo desenvolver, incluindo um contexto maior aquele aprendizado, tá? E aí, no contexto das DCNs, nós temos o capítulo 2, que traz alguns atributos, né? E o que é atributos? Atributos são as características e qualidades pessoais ou profissionais. Eu até brinco assim, que os atributos, eles são o saber fazer e o saber ser. Porque além das qualidades, é mais o saber ser do que o fazer. Porque o saber fazer é a aplicação técnica, é a aplicação da hard skills. O saber ser é aquela qualidade da ética, da resiliência, da inteligência emocional, da resolução de problemas, né? Então, são qualidades pessoais e, ao mesmo tempo, profissionais daquela pessoa, daquele futuro profissional, né? E aí é muito interessante porque a DCN, ela é clara e ela diz o seguinte, o curso de graduação em Ciências Contábeis deve proporcionar aos discentes, ao longo da formação acadêmica, as competências e habilidades descritas no apêndice 1. Então, no mínimo. Pensem nisso, pessoal, é no mínimo. Como que eu vou integrar todas as competências e habilidades no meu processo formativo, pensando na formação desse ser crítico, né, integral, reflexivo, na formação desse profissional para o futuro da contabilidade. E aí nós temos algumas habilidades gerais que a DCN traz também, que nós precisamos incluir em todo esse contexto, tá? Então, por exemplo, se comunicar de forma eficaz, desenvolver argumentos, né, utilizar conhecimentos de matemática financeira, refletir, usar criatividade. Então, está muito atrelado isso aqui ao que a ONU determinou, né, recentemente, nas diretrizes econômicas mundiais da ONU. Então, lá tem 10 habilidades e competências que são necessárias, e essas habilidades estão muito atreladas a isso, né? A essa pessoa que consegue usar conhecimentos de diversas áreas, que sabe resolver problemas, que se comunica de forma eficaz, que argumenta com evidências, né? Então, é isso que se busca. E está dentro desse processo todo que, de certa forma, é mundial. Aí o apêndice 1, ele traz para nós ali uma abordagem de competências e habilidades. Então, por exemplo, para preparar, analisar, reportar informações financeiras e não financeiras, eu tenho que ter as habilidades do lado, né? É muito interessante porque, de certa forma, eu consigo trabalhar
dentro da taxonomia de Bloom, elencando isso no meu plano de ensino, para que eu possa atingir a habilidade, tá? Então, eu posso pensar, para facilitar o raciocínio, claro que eu posso ajustar isso, porque a gente entendeu que é no mínimo, se eu consigo complementar isso, eu posso ajustar essas habilidades, pensando no como eu vou adequar para a cultura do local, porque às vezes não é a mesma abordagem que eu vou usar no Paraná, lá em Rondônia, ou lá em Cascavel, lá em Curitiba, né, em São Paulo. Então, eu tenho que adaptar também esse contexto cultural, pensando em sempre mais do que já tem aqui, tá? Então, eu tenho essas competências e habilidades, eu tenho aquelas habilidades gerais, eu tenho os atributos. Eu tenho que pensar que eu tenho que juntar tudo isso na minha abordagem da matriz curricular do plano de ensino, da matriz curricular do PPC do curso. Para daí sim o professor trabalhar individualmente, pensando em disciplina, pensando em lição, tá? E eu já vou mostrar para vocês um exemplo sobre isso também. E aqui tem as competências, né? E o que a DCN traz também, né? Deve proporcionar aos discentes, no mínimo, as competências e habilidades descritas no apêndice 1. Então, nós também temos que pensar nisso, tá? No mínimo. Trouxe repetição novamente aqui, porque isso aqui é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração em todo o processo. No mínimo, tá? Então, eu sempre tenho que pensar além e não deixar de incluir nenhuma habilidade e competência dessa. E eu consigo trabalhar essas competências e habilidades em diversas disciplinas. Então, como que eu vou estruturar essa matriz curricular de forma que eu consiga desenvolver isso numa linha do tempo, né? A DCN comentada pelo CFC, ela trouxe uma base aqui de como poderia ser trabalhado, né? Então, trouxe aqui as competências base, técnicas, né? E ali está uma habilidade básica de compreender como a tecnologia de informação contribui para a análise dos dados de geração e informação. E ele trouxe aqui uma complementação de como poderia ser os temas e saberes. E eu achei muito legal esse percurso formativo aqui, porque ele traz uma base do que pode ser feito, né? A partir da habilidade que eu tenho que desenvolver, a competência, a habilidade, né, técnica e quais temas e saberes que eu vou trabalhar. E aí eu complemento um pouquinho para vocês aqui à frente, né? Eu já vou falar sobre isso, mas pensando que sempre o que vocês precisam ter em base, em mente, né? Sempre que for pensar no conteúdo, nem sei se eu devo chamar de conteúdo, mas assim, a disciplina, o saber que eu vou trabalhar, não é mais conteúdo, é saber, o saber que eu vou trabalhar. E qual componente curricular que eu vou trabalhar aquele saber, eu tenho que pensar sempre no perfil de egresso, tá? Então, eu tenho que estar alinhado a isso, alinhado às ECMs, alinhado ao perfil de egresso que o curso se propõe, né, dentro da universidade. Qual que é o teu perfil de egresso? E aí, sim, eu vou distribuir isso dentro dos cursos, das disciplinas extensionistas, dos módulos, dos projetos e assim por diante, tá? E agora vamos falar um pouquinho do ensino para o contador do futuro, complementando a letra C, que é a competências em ação. Então, nós vimos aqui uma ideia de como que nós poderíamos abordar isso da parte prática, né? A DCN trouxe para nós ali as competências, as habilidades, os atributos necessários para esse futuro profissional e como que eu vou colocar isso para executar na prática, tá? Então, o que é competência? Pessoal, competência é a faculdade de mobilizar uma série de recursos cognitivos, saberes, capacidade, informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, eu consigo mobilizar saberes para aplicar aquele saber numa situação específica. A habilidade, eu estou falando de recursos, destrezas cognitivas, emocionais, psicomotoras, para desenvolver certa atividade, tá? Todas as habilidades são aprendidas. Por exemplo, criatividade é uma habilidade que pode ser aprendida. Resolução de problemas também, tá? Então, nós podemos pensar assim, que as competências é o objetivo final, mas a habilidade está atrelada às competências. Vamos ver, vai ficar mais claro isso também, tá? Nas DCMs, o estudante tem que desenvolver a capacidade de articular saberes. Então, ele tem que saber como a contabilidade interage com as áreas, dimensões, incluindo várias perspectivas.
E aí eu trago para vocês a base dessa construção do que é habilidade, competência e atributo, que nós falamos aqui agora há pouquinho. A abordagem do Pernu e o que diz a questão das abordagens das habilidades e dos atributos, tá? Se vocês conseguirem pensar na perspectiva de que eu trabalho com o saber conhecimento, saber fazer e o saber ser, vai ficar mais fácil em pensar no objetivo de aprendizagem ou no resultado de aprendizagem daquele componente curricular, daquela disciplina ou daquele projeto e assim por diante, tá? Então, pensem que eu tenho que saber, eu tenho que ensinar ele saber, saber fazer e saber ser. Dentro desse contexto, eu monto o alinhamento construtivo da minha disciplina. Então, eu começo de trás para frente. Qual que é o objetivo da aprendizagem? O que ele tem que saber ao final da minha disciplina ou ao final do curso? Aí, a estratégia de aprendizagem é qual é o componente curricular ou metodologia que eu vou utilizar para que ele possa ter a aprendizagem desejada. E aí, por fim, como que eles vão apresentar que realmente aprenderam o que eu ensinei? Então, tem que estar atrelado a esse alinhamento construtivo, aquela ideia do saber, saber fazer, saber ser. E aqui eu trago para vocês um desenho de como pode ser o plano de ensino de vocês, tá? Pensando nessa abordagem nova e pensando também na ideia da questão desse desenvolvimento de competências, para que vocês possam, a partir dessa base, estruturar a estratégia, o alinhamento construtivo de vocês, a jornada do estudante, a sua jornada como professor dentro da sala de aula. Então, eu tenho o nível macro, então eu tenho que pensar sempre no nível macro, em que eu estou pensando no resultado a nível de curso. Perfil de egresso, determinação das ECNs, que está dentro da minha matriz curricular do curso. Quando eu falo do nível meso, eu falo dos níveis de componente curricular. Eu estou fazendo uma disciplina extensionista, uma unidade de ensino, uma disciplina, como vocês querem chamar, né? Componente curricular, o nome correto agora, mas é uma disciplina, uma unidade de ensino, uma extensão. Aí eu vou trabalhar com competência e elementos de competência. A competência pode ser aquela base da DCN, e os elementos de competência, aquelas que está elencado do lado de cada uma delas. Eu posso começar para organizar minha cabeça e pensar dessa forma. Olha só, eu tenho aqui as competências e as habilidades. Mas dentro disso, eu posso pensar em trabalhar daí o contexto dos atributos também, que eu não posso esquecer, que é o saber ser, tá? Opa! E aí nós estamos pensando aqui, então, tem o nível macro, perfil de egresso, tem o nível meso, que é a parte do componente curricular, que é dentro da própria matriz curricular, né, que eu vou ter as competências e elementos de competência, ou até mais do que está na DCN, e aí eu vou pensar em nível micro, que é plano de ensino. Então, qual que é o resultado que eu almejo, o objetivo de aprendizagem, a estratégia de ensino que eu vou usar, saberes que eu vou trabalhar, habilidades, atitudes e atributos que eu vou desenvolver na minha disciplina. Isso é nível micro. E pensando em nível nano, naquela lição que eu vou trabalhar. Qual é o objetivo daquela lição, daquele PBL? Aquele PBL vai durar 2 meses dos 6 meses do semestre. Qual é o objetivo dessa nível nano? Pensando na unidade curricular ou na lição que eu estou passando. Pensem sempre que eles têm que estar casadinho com a matriz curricular e com o plano de ensino e resultado de aprendizagem. Sempre pensando que eu posso, né? Eu estou falando que nada que é uma regra, tá, pessoal? Eu estou direcionando formas de pensar para desenvolver isso. Então, eu tenho uma competência, que é o nível da matriz curricular, que está lá. O elemento de competência, que eu posso desenvolver um ou vários naquela unidade curricular, ou naquele ensino, naquele componente curricular, naquele projeto, né? Pensando em chegar a um objetivo. Então, vejam que interessante aqui, ó. Eu estou trabalhando a disciplina de gestão e prática tributária e gestão e prática trabalhista. E eu estou desenvolvendo a competência de compreender a legislação tributária e previdenciária que está na DCN. Eu coloquei exatamente igual para não ter confusão, para vocês conseguirem entender a ideia lógica do processo. E eu vou desenvolver elementos de competência 1, 2 e 3, que vai identificar riscos, aplicar, avaliar. Veja que eu já coloquei até na taxonomia de Bloom, encaminhadinho ali, né? Para avaliar, chegar no elemento de competência 3, que é para avaliar. Então, talvez, aqui na unidade de prática tributária, eu vou trabalhar os conceitos dos impostos trabalhistas também. Mas lá na gestão e prática trabalhista, eu vou trabalhar, de fato,
o cálculo da folha de pagamento. E aí eu consigo desenvolver uma capacidade como a avaliar, que é de um nível mais elevado, pensando na taxonomia de Bloom, tá? Então, sempre pensando em saber, saber fazer, saber ser. E aqui tem um exemplo de como vocês podem desenvolver esse objetivo e resultado de aprendizagem. Então, vamos lá. Ao terminar o semestre, os estudantes ou os alunos serão capazes de elaborar planejamento tributário com adequado repertório técnico, saber conhecimento, repertório técnico, o que embasa cada lei, saber manusear procurar a legislação, né? Que atenda eficazmente os usuários da informação. Tá, eu sei manipular a legislação, mas o que ele precisa saber, o meu usuário? Com ética, diligência e valores profissionais. E vejam que está dentro das habilidades gerais determinadas pelas DCNs ali. Eu consegui elencar diversas habilidades ou atributos que a DCN trouxe dentro do meu objetivo de aprendizagem na disciplina tributária. Que o meu objetivo-chave principal é compreender e aplicar a legislação tributária e previdenciária que está lá na DCN. Então, eu consigo, a partir da taxonomia de Bloom e dessa ideia do saber, saber fazer, saber ser, determinar o meu objetivo e, ao mesmo tempo, a métrica que eu vou medir se o meu estudante aprendeu ou não aquilo que eu estou ensinando. Então, a trilha de aprendizagem é, a partir da matriz curricular, eu trabalho a competência desenvolvida no componente curricular, dentro da matriz curricular. Quais são os elementos de competência? Eu tenho que dividir isso também, competência, elementos de competência, como se fosse o objetivo é ter o perfil de egresso. Qual é a competência, elementos de competência para chegar naquele objetivo do perfil de egresso que eu vou trabalhar nas disciplinas? E aí pensar individualmente em cada plano de ensino, distribuindo em disciplinas, objetivos, resultados da aprendizagem, estratégias de ensino e avaliação. Tá? Espero que tenha ficado claro. Vou só retomar aqui, então. Quando eu penso na competência do componente curricular, que vai estar na minha matriz curricular, eu penso numa estrutura de plano de ensino nessa ideia aqui. Não é para vocês terem assim, isso aqui é uma regra. Não, isso aqui é uma forma de pensar, tá, pessoal? Compreender e aplicar a legislação tributária e previdenciária com diligência, ética e perícia. Essa é a competência do componente curricular que está lá na minha matriz para a disciplina tributária. O elemento de competência, que é uma das etapas que eu vou desenvolver ali dentro da disciplina, é identificar riscos oriundos da gestão tributária e previdenciária das entidades diligentemente e considerando os aspectos éticos e de governança. Então, eu vou desenvolver que eles consigam identificar riscos. Qual que é o nível micro? Então, veja que eu estou seguindo aquela lógica também do desenho aqui. Nível macro, matriz curricular, nível meso, componente curricular, nível micro, disciplina. Então, o nível micro, que eu vou trabalhar na minha lição, é elaborar planejamento tributário. Quais são os temas que eu vou desenvolver? Vou trabalhar economia de impostos, tributação das empresas, regimes tributários e assim por diante. Qual que é o resultado de aprendizagem? Eu quero que nessa lição eles consigam interpretar a legislação, nível básico, né? Para entender o diagnóstico tributário das empresas. Qual que é a minha estratégia de ensino? PBL. Eu posso ter diversas resultados de aprendizagem ali, tá, pessoal? Eu posso colocar interpretar, depois criar, elaborar. No caso, no final, eu posso elaborar o relatório e apresentar para o empresário, né? Qual que é a métrica? Eu vou fazer uma avaliação formativa em que eles vão localizar os conceitos da legislação tributária em determinado jogo, enfim, né? Eu vou fazer um game sobre isso, para que eles localizem e entendam o reflexo da legislação nas empresas. E ele vai conseguir diferenciar os regimes tributários. Então, isso é pensando na minha lição, na lição que eu vou trabalhar. Se eu for trabalhar o contexto da PBL completa, eu vou ter que ter mais resultados de aprendizagem, mas eu estou trabalhando com vocês aqui como que vocês vão pensar essa ideia do passo a passo. Eu tenho a competência do componente curricular, o elemento de competência. Aí eu começo a trabalhar os objetivos de aprendizagem, os temas e saberes e resultado de aprendizagem, estratégia de ensino, as métricas de avaliação. Essas métricas, quando eu consigo colocar ele a par do que eu estou medindo o aprendizado dele por isso, fica claro para ambos, tira a subjetividade, então acaba ficando um pouco mais fácil depois no processo avaliativo, até porque se for em equipe eu preciso ter isso claro para trabalhar com eles, tá? E, enfim, pessoal,
Eu tive que agilizar um pouquinho no final, mas eu sei que o desafio é grande para os professores, para os estudantes, para quem está trabalhando na linha de frente, né, da padronização das DCNs aí. E o próximo, e assim, o que vocês têm que ter em mente é que nós temos que reestruturar o PPC, que vocês já devem estar encaminhando tudo isso, né? Pensar em formação dos professores, pessoal, formação dos professores, eu não posso jogar esses professores no mar sem um colete salva-vidas. Eu preciso formar e capacitar esses professores para atuar nessa nova abordagem com as metodologias ativas, com as tecnologias. Talvez eu não consiga aplicar, por exemplo, uma TBL ou um storytelling com esse professor, mas eu consigo trabalhar com ele uma instrução entre pares, ou uma aula expositiva dialogada, que é uma outra forma, né? Então, eu preciso capacitar esse professor, colocar ele em campo preparado para isso. Eu tenho que pensar na questão das habilidades que eu tenho que desenvolver nesse estudante, e também habilidades sociais, profissionais, pensando na avaliação, como que eu vou avaliar esse estudante para que ele possa atingir esse objetivo, né? De forma que ele também desenvolva sua crítica, seja reflexivo, e a gente consiga fazer da sala de aula uma perspectiva de formação do profissional integral, aquele que tem habilidade, que tem empatia, que tem conhecimento técnico, que consegue usar diversos saberes. Eu sei que o desafio é grande, tá? Eu espero de coração que tenha sido atingido o objetivo. Foi muito bom falar com vocês, passou muito rápido a hora. Agradeço a oportunidade mais uma vez do CRC, professor Jefferson, muito obrigada aí pela parceria, pela companhia. E eu fico à disposição, pessoal. Nós que agradecemos aí, professor Eduarda, pela belíssima palestra, né? E é um tema recente, né? E muitas mudanças aí vão acontecer. Eu tenho uma pergunta, professora, para fazer para você. Dentro mais ou menos da linha que você estava falando agora há pouco no final, como equilibrar, né, os conteúdos técnicos tradicionais, né, aqueles que a gente precisa repassar aos alunos, né, com a necessidade de desenvolver essas competências socioemocionais e críticas previstas nas novas DCNs. Uhum. O desafio aí é pensar de trás para frente. Eu sempre costumo fazer isso quando eu trabalho por competências, né, com essas abordagens diferenciadas. O que eu quero que o meu profissional faça, o meu estudante faça quando ele sai daqui. Porque lá fora, quando nós nos formamos, nós temos que atuar com inteligência emocional, por exemplo. E eu tenho que ter o conhecimento técnico ao mesmo tempo para conseguir resolver aquele problema, ou fazer aquela conta, ou entregar alguma coisa que o cliente pediu. Então, eu pensando de trás para frente, a gente fala de perspectiva reversa, né? Eu consigo entender quais são os passos que eu vou direcionar aquele estudante para fazer isso. Então, o equilíbrio tem que estar aí. Ele tem que saber a técnica, mas eu tenho que lembrar que eu estou preparando ele para o mundo lá fora. E ele vai passar por coisas que vão testar a sua resolução de problemas, a sua empatia, né? A sua paciência, inteligência emocional, né? Então, assim, eu preciso pensar em dinâmicas de sala de aula, por isso que se fala muito, né, das metodologias ativas, porque por meio delas eu consigo trabalhar com problemas reais. Então, quando eu falo de competência, eu automaticamente estou atrelando a uma abordagem de ensino que vai fazer ele desenvolver isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é a perspectiva reversa, de pensar em qual profissional eu quero formar. E não é só o conhecimento técnico, mas que tenha domínio também da parte socioemocional. Ok, professor Eduardo respondeu sim, muito bom. Mais uma vez, parabéns e obrigado por trazer esse conhecimento para nós, né? E em função até do nosso horário aqui, a gente já vai para o encerramento, tá? Então, muito obrigado, professor Eduardo. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Fico à disposição. E com esse importante convite à reflexão e ação, encerramos esse encontro com a certeza de que a educação contábil está em boas mãos. Gostou do conteúdo que viu? Hoje, deixe seu link, compartilhe e inscreva-se no canal. Nosso compromisso é seguir ao lado de vocês, fomentando discussões que elevam não só a técnica, mas a essência da nossa profissão. Conselho Regional de Contabilidade, siga este conselho.